Atacadista, tráfego pago não vai salvar sua marca, pelo menos não do jeito que você está fazendo hoje. Porque eu imagino que do jeito que você está fazendo hoje, você está contratando uma agência ou um gestor. Daí você produz ali alguns conteúdos que essa pessoa te pede, investe em tráfego pago. Disso chegam centenas de mensagens no WhatsApp do seu time de vendas. O seu time atende quando dá, porque eles dividem a operação da loja física com o digital. Você não faz ideia desses contatos todos, quem ali comprou alguma coisa, se comprou, e se comprou, quanto comprou. Então você no final não consegue mensurar o retorno que o tráfego dá. A agência ou o gestor possivelmente vai te apresentar alguns dados ali de anúncios puramente. Então, cliques no link, volume de mensagens, alcance, impressões, etc, etc. E no final, isso não faz sentido nenhum para você, porque você não sente essas vendas chegando de verdade. Bom, já que isso não vai te levar a lugar nenhum, que é justamente a proposta do vídeo, o que vai? O que a gente precisa pensar é que o que não é possível de ser mensurado não é possível de ser otimizado. E é claro que você sabe disso porque a produção, qualquer tipo de indústria, como a indústria da moda, você precisa saber quantas peças você produz, qual a capacidade produtiva da sua equipe ou das oficinas que você tem, custo de matéria-prima. Eu já tive confecção, eu sei muito bem como é todo esse processo. E isso você mensura, provavelmente. Você consegue, você tem indicadores de produção que te orientam para que você saiba se aquilo está funcionando ou não. Até porque você precisa ter o custo da sua peça bem calculado para aplicar sua margem, enfim. Só que quando a gente fala de comercial, até hoje, o que acontece com marcas de atacado é que há muitos anos atrás, desde quando os polos atacadistas funcionam basicamente, a única opção que os revendedores tinham para poder comprar e manter suas lojas girando era indo até grandes centros atacadistas, presencialmente até as lojas e tudo mais. Então, o fato é que ao longo da história, você nunca precisou se preocupar com os indicadores de aquisição da sua marca. Então, vamos trazer isso para o offline, né? Quantas pessoas entravam na sua loja, das pessoas que entravam, quantas compravam, ou até dando um passo para trás, quantas pessoas passavam na frente da sua loja, dessas, quantas entravam na sua loja, e daí quantas compravam e etc, etc. Então você nunca precisou se preocupar com isso. Quando o mercado começou a mudar e começou a chegar mais para o digital, você deveria ter começado a se preocupar com isso, porque o movimento das ruas foi baixando e o movimento do digital é o que está acontecendo hoje. E é exatamente aí que você se perde. Você não consegue mensurar o retorno. E isso é parte culpa sua e também é parte culpa de quem está fazendo esse trabalho com você. Mas especialmente culpa sua. Porque você deveria ter a preocupação de mensurar isso. Então, cobrar ali números tanto de quem está prestando serviço quanto da sua própria equipe para ter esses dados muito claros de qual foi o alcance que eu tive, disso quantos contatos eu tive ou leads eu tive, destes quantos eu consegui realmente converter e disso quanto que virou em venda para mim. E além, né, da sua própria base, da sua carteira e desses contatos novos, possíveis clientes novos, também saber a taxa de recompra dessas pessoas. Até porque o atacado, e atualmente não só o atacado, né, mas qualquer negócio, como o custo para adquirir um cliente novo ele fica cada vez mais alto, qualquer negócio hoje ele depende grandemente da recompra e da recorrência dos clientes. Beleza, tá bom. Então, o grande gargalo, o grande buraco negro aí que impede que você tenha resultados com tráfego pago é simplesmente que você não tem
hoje os indicadores necessários para saber se ele funciona bem ou não. Ok. Dito isso, como é que você faz para saber se está funcionando ou não? Você precisa ter condições de rastrear a origem desse contato, ou seja, na prática, se você roda um anúncio, você tem vários canais, várias fontes de tráfego que você pode usar, como o Meta, o YouTube, o TikTok, o Google Busca, enfim. E a primeira coisa que você precisa fazer é entender de qual canal essas pessoas estão vindo e em qual volume elas estão vindo desses canais. Você tem também o link na bio, você tem tráfego orgânico que chega até o seu perfil. Esse é o seu primeiro desafio. Logo após, você precisa conseguir quantificar esse volume de contatos que você recebe. E para isso, a melhor opção é que você não envie essas pessoas direto para o seu WhatsApp. Essa, na verdade, é a pior opção que você poderia fazer hoje. Então, a melhor opção é que você faça uma qualificação anterior ao WhatsApp para, primeiro, conseguir quantificar essas pessoas que estão chegando, para saber exatamente quantas chegaram, porque no WhatsApp é muito mais difícil de fazer essa conta, principalmente se você distribui esses contatos entre o seu time de vendas todo, né, ali 4, 5 pessoas e cada uma responsável por calcular exatamente quantos contatos receberam. Isso é bastante inviável no cenário de modo atacado hoje, que elas dividem loja. Então, pré-qualificar ou qualificar antes do WhatsApp essas pessoas vai te dar um controle muito melhor de quantidade e também de qualidade, né? Quando você faz isso, só chegam no WhatsApp aquelas pessoas que estão de fato qualificadas para comprar no atacado. Daí você evita aquele efeito de, putz, eu só tenho curioso chamando no WhatsApp do meu time e ninguém compra, né? Que é o que acontece. Beleza, então esse é o seu passo 2, conseguir qualificar essas pessoas antes de chegarem até o WhatsApp. E qual é o passo 3? Você precisa acompanhar essas pessoas. A jornada de compra do atacado, ela não é linear como no varejo. Então, se hoje eu pego um e-commerce de uma marca de varejo para fazer um trabalho de marketing, com algumas campanhas, com um bom volume de conteúdo e uma boa oferta, eu consigo validar se isso funciona ou não, através de anúncio, tráfego pago. Todos os números estão ali disponíveis para mim, porque a jornada é muito mais direta, ela é muito mais linear. Eu estou falando de um ticket de cento e poucos reais, uma oferta com frete grátis, enfim, com algum tipo de parcelamento, uma condição específica. Isso empurra esse potencial cliente, influencia ele a realizar uma compra mais impulsiva, mais direta, mais rápida. Então eu consigo ter todos esses números muito claros ali. Ele clica no anúncio, ele visita meu perfil, ele chega no meu site, adiciona o carrinho e compra. No atacado, não. No atacado, esse potencial cliente ele precisa entender se realmente ele pode confiar em você. Pense que para o revendedor, fazer essa compra, especialmente em um fornecedor que ele não conhece ainda, que ele nunca comprou, é um investimento, como se ele estivesse investindo numa ação da Bolsa de Valores. Ele precisa acreditar que aquilo ali vai trazer um bom retorno para ele. Para que ele acredite mesmo que esse investimento de 1.000, 2.000 reais, que seja 500, seu pedido mínimo, vai trazer um retorno positivo para ele, não vai ser um anúncio, um criativo, um videozinho gravado que vai convencer ele de que esse é um bom negócio. Então, ele precisa de muito mais tempo para adquirir a consciência necessária para comprar de você. Então, você precisa construir confiança, autoridade, você precisa mostrar que você realmente existe, considerando principalmente que a maior objeção do digital é confiança. Eu imagino que aí nessas centenas de mensagens que você recebe, algumas ou muitas delas devem ser onde fica a sua loja física ou, enfim,
Dúvidas que demonstram pra gente que as pessoas têm receio de cair em golpes na internet. É muito comum, nesse nicho principalmente, você ouvir aí relatos de revendedores que caíram em golpes. Logo, elas precisam confiar em você. E para que isso aconteça, você precisa ter pontos de contato com essa pessoa e não qualquer ponto de contato. Você precisa ter pontos de contato que quebrem essas objeções que eles têm. De confiança, de qualidade. Será que o seu produto realmente é bom? Será que eu consigo realmente revender esse produto se eu colocar ele dentro da minha loja? E por aí vai. Então não pense que 1 ou 2 vídeos vão fazer esse trabalho, principalmente ali através de tráfego pago, porque não é. Então você vai precisar construir uma régua de relacionamento com esse potencial cliente que acabou de se cadastrar ali na sua loja, considerando que você fez a etapa 2 de qualificação. Essa pessoa é um lojista, é um revendedor. Você precisa convencer essa pessoa de que a sua marca é uma opção melhor do que a do concorrente. Porque esse lojista, esse revendedor, ele vai ter que comprar de alguém, senão a loja dele fecha. A nossa missão é fazer com que ele compre da nossa marca. E por isso você precisa de uma régua de relacionamento com essa pessoa ali, principalmente pelo WhatsApp, hoje em dia, principalmente pelo WhatsApp. E esse seria o item 3, para que você tenha resultados com tráfego pago. Resumindo e fechando, recapitulando aqui o que você precisa fazer, não é um desafio fácil, mas você precisa realmente fazer isso. 1. Conhecer a origem de tráfego para poder mensurar isso, ter indicadores claros de quantidade e qualidade de leads. 2. É ideal que você tenha um processo de qualificação anterior ao WhatsApp, para não lotar o WhatsApp das suas vendedoras com centenas de mensagens de pessoas que nem estão qualificadas realmente para comprar a sua marca. E 3, criar uma régua de relacionamento com essas pessoas para que você possa então quebrar as objeções que elas têm ao longo do tempo dentro dessa jornada de compra que é um pouco mais alongada do que o varejo. Então ali 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, pode ser o tempo que leva aí até um revendedor confiar e comprar em você pela internet. E no meio disso, claro que tem várias estratégias que você pode usar para acelerar esse processo e fazer tudo isso funcionar melhor. Perfeito? Se você chegou até aqui e isso que eu falei faz sentido para você, você pode também me chamar no Instagram e eu posso instalar um processo muito parecido com isso que eu acabei de te dizer na sua marca e de uma forma muito prática, né? Onde a burocracia, digamos assim, da instalação desse processo fica todo por minha parte e o que vocês precisam fazer como marca, basicamente é só atender os leads que estão finalmente qualificados para comprar com vocês. O resto a gente consegue fazer por aqui. Então consigo entender a origem, consigo te dizer quantos leads chegaram, a taxa de conversão desses leads e finalmente a gente consegue consertar o seu funil de aquisição, que é como a gente chama aqui. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, considere se inscrever nesse canal, porque aqui eu trago muitas ideias sobre moda atacado que possivelmente você não vai encontrar em outros lugares por aí. Me segue no Instagram, que lá tem muito mais sobre isso. E se precisar da minha ajuda, estou à disposição. Obrigado, valeu!